Então este conjunto Q, repetindo, é o conjunto M sobre N, tal que M pertence a Z e N pertence a Z estrela. Porque não se pode dividir por zero, é essa a razão de ser, por cá retiramos ali o N não poder ser zero. Então este conjunto é as dízimas finitas e as dízimas infinitas periódicas. Como é que nós vamos representar este conjunto? Agora já não faz sentido diagrama de Venn. Reparem, se eu quisesse colocar sobre a forma diagrama de Venn, imagino que eu colava aqui o zero, eu tinha que colocar os outros todos muito juntinhos, porque este conjunto é todo ele muito denso. Ora, no limite, isto é uma reta. E é isso mesmo que nós vamos fazer. Vamos representar este conjunto já não em diagrama de Venn, mas sim na reta. Este é o primeiro conjunto que propriamente pode ser representado na reta. É uma reta ainda com algumas limitações, mas já é uma reta. Então como é que é feita essa reta? Essa reta numérica, vocês têm que colocar um 0 e têm que colocar um 1. Quando vocês colocam o 0 e o 1, fica tudo definido. Para começar, esta distância aqui mede 1, portanto o 2 fica a uma unidade à frente. O que é que fica para trás? Para trás fica menos 1 e para o outro lado menos 2. Onde é que fica, por exemplo, 1,5? 1,5 fica exatamente aqui no meio do 1 e do 2. E assim sucessivamente. Portanto, as subunidades ficam definidas. Também é habitual colocar uma seta aqui e eu gosto, em particular, de fazer, colocar mais infinito deste lado. No sentido que a reta cresce indefinidamente para aquele lado e, logicamente, também cresce indefinidamente para este. Não coloco a seta só coloco neste sentido. A seta só indica o sentido positivo, certo? Isto é o meu jeito de fazer e deve ser também o vosso jeito de fazer. É muito arrogante e é uma grande bobagem da parte do aluno não imitar o professor. O professor deve ser imitado. O professor de matemática deve ser imitado pelos seus alunos. Aquilo que o professor de matemática faz é para imitar. Exatamente da mesma maneira como vocês imitam o professor de educação física ou que a professora de balé ou o professor de música. A professora de balé uma viadagem. A professora de balé diz-vos para vocês colocarem o corpo de uma determinada forma. Vocês colocam exatamente o corpo daquela forma. Porque senão vão ter lesões, por exemplo. Colocar os pés, fazer o movimento exatamente daquela maneira. Se começarem a fazer da vossa maneira, vão ter lesões. No caso da matemática, é muito semelhante. Vocês devem fazer deste jeito, porque senão vocês aprendem errado e vai complicar a vossa vida futura, porque vai haver informação incoerente. Vocês vão lidar já a seguir com o gráfico cartesiano, e no gráfico cartesiano nós temos dois eixos e os sentidos positivos estão aqui. Portanto, o eixo do x e o eixo dos y são orientados desta forma. Uma das coisas mais espantosas que eu assisti na minha vida aqui no Brasil foi um concurso feito na EAJ para professor substituto de matemática, em que houve uma candidata graduada em matemática que apresentou-nos os eixos mal orientados. Ela apresentou o eixo do x mal orientado, que é uma coisa absolutamente do nível de analfabetismo matemático puro e duro. E eu tive o resto da apresentação dessa candidata, professora, tive o resto da apresentação sem conseguir sair isto da cabeça. Eu não me conseguia sair da cabeça que ela estava a trabalhar com um plano cartesiano com o eixo do x mal orientado. Portanto, o eixo do x orienta para a direita, esquerda-direita, nós somos de tradição cristã e, portanto, pensamos... A direita é o sentido natural, da esquerda para a direita, mesmo quando fazemos o sinal da cruz, acho que é a regra do jogo, essa. E aqui vai ser a mesma coisa. A reta vai ser orientada desta forma e vai representar todos... Esta reta vai ser o conjunto Q. O vosso livro tem um exercício, por exemplo, 5 meios, menos 5 meios, onde é que fica? Menos 5 meios. Vamos representar agora uma série de números na reta dos números. Como é que vamos representar o menos 5 meios? Bom, para os representar, levamos-los para a sua forma decimal. 5 a dividir por 2 dá 2,5. Portanto, isto é menos 2,5. Onde é que fica
o menos 2,5. Menos 2,5 fica entre o menos 2 e o menos 3. Portanto, fica algures por aqui. Menos 5 meios. Este ponto aqui é o menos 5 meios entre o menos 2 e o menos 3, exatamente ao meio. Menos 2,5. Mais menos 4 terços. Menos 4 terços. Estou a fazer o exemplo que está no fim da página 25, que o autor vai representando uma série de números aí. Menos 4 terços. Ora, menos 4 terços, nós dividimos 4 por 3, façam com alguma paciência, dá 1 menos 1,33333333. Conclusão? Menos 1,3, onde é que fica? Menos 1 fica aqui, menos 1,3 fica aqui aproximadamente. Menos 4 terços. Menos 4 terços. Mais. Menos 1 meio. Ora, menos 1 meio é 0,5 com sinal negativo. Onde é que fica? Fica exatamente aqui no meio. Menos 1 meio. Entre o 0 e o menos 1, menos 1 meio. 1 meio. Bom, 1 meio fica exatamente do lado oposto, entre o 0 e o 1, porque ele também é 0,5. 2 terços, 15 sétimos, 7 meios, 11... Por exemplo, 10 quintos. Onde é que fica 10 quintos? Ora, 10 quintos é 2, ficaria exatamente aqui. E assim sucessivamente. Portanto, este conjunto fica cheio de pontos. Fica aqui um conjunto cheio de pontos. E este conjunto é o conjunto Q. Este conjunto é curioso, que não é denso. Isso significa coisas importantes no futuro, mas para já fiquem com esta representação do conjunto Q. Bom, logicamente neste conjunto todos os números têm oposto. É fácil. Todos os números têm oposto porque se vocês tiverem a pagar, todos os números têm oposto. Se pensarem num número qualquer fracionário, menos 2 terços, ele tem oposto, o oposto é 2 terços. O número 4 sétimos, ele tem oposto, é menos 4 sétimos. Portanto, pensem num número qualquer positivo ou negativo, dentro deste conjunto Q existe o seu oposto. O seu oposto, se ele for positivo, o oposto é negativo. Se ele for negativo, o oposto é positivo. E, portanto, tudo tranquilo. Todos os números têm inverso. Todos os números têm inverso? Não. Praticamente todos os números têm inverso. Se vocês tiverem m sobre n, qual é que é o inverso multiplicativo dele? É n sobre m. Isto é, por exemplo, 7 sobre 3, o seu inverso multiplicativo é 3 sétimos. Portanto, enquanto que o oposto era aquele número que somado com o número dava 0, o inverso é aquele número que multiplicado pelo número dá 1. Ok? Muito bem. Todos os números têm oposto. Quase todos os números têm inverso. Porquê que eu digo quase todos os números têm inverso? Porque o 0 não tem inverso. Certo? O 0, por exemplo, o 0 pode ser representado como 0 sobre 1. Qual é que seria o seu inverso? Era 1 sobre 0. Ora bem, nós não podemos dividir por 0. Então, todos os números, excepto o 0, têm inverso. Ok. E agora vem uma coisa que eu vou saltar, que são os números não racionais, são os que faltam. Já vamos falar sobre eles. E vou preferir passar agora o tempo que falta a tratar do conceito de proporção. Razão e proporção, regra do 3 e depois então entrar
no conjunto dos números irracionais, ou números não racionais, entrar no conjunto dos números não racionais e fechar com o conjunto R. Tem aqui uma série de exercícios, o 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, que são exercícios que vocês deveriam fazer agora, parar o vídeo e tentar resolver uma boa parte destes exercícios. Não sei, cada um de vocês saberá o que sabe de frações. Nós, neste conjunto Q, vimos no ensino fundamental as duas operações principais, fundamentais, que fazemos sobre este conjunto. Portanto, a adição e a multiplicação. Então, vamos recordá-las aqui. Adição e a multiplicação. Vou guardar aqui pouquinho de espaço para a multiplicação, porque ela é muito fácil. Portanto, a multiplicação é a irmã fácil da coisa. Eu vou defini-la rapidamente, só recordar. Por exemplo, vou começar por um exemplo e depois vou escrever a regra, contrariando o que é bom e o que é normal na matemática bem ensinada. Embora, pedagogicamente, esta coisa de partir dos exemplos para a teoria seja bem-vinda, ela deve ser evitada. E aqui eu diferencio-me, apesar de não ser professor, diferencio-me bastante dos meus colegas, que normalmente partem dos exemplos para a teoria. Eu prefiro partir da teoria para os exemplos. É mais útil nesta idade que vocês já têm. Vocês já têm capacidade de perceber a teoria e depois ver as suas aplicações, antes de ver os exemplos. Mas aqui vamos ao contrário. Um exemplo. Por exemplo, 2/3 vezes 3/4. Ora, 2/3 vezes 3/4, como é que se faz a multiplicação? Multiplica-se 2 por 3 e multiplica-se 3 por 4. Dá quanto? Dá 6 sobre 12. Então a multiplicação é muito simples. Multiplica-se o numerador da fração, um pelo outro, e multiplica-se o denominador. E dá uma nova fração, neste caso deu 6/12. Esta fração pode e deve ser simplificada. Simplifiquem sempre as frações, quase instintivamente. Ambos podem ser divididos por 6. Em cima e em baixo pode ser dividido por 6, que seria... O que era o 6? O 6 era o máximo divisor comum entre o 6 e o 12. Então, dividindo ambos por 6, 6 a dividir por 6 dá 1, e 12 a dividir por 6 dá 2. Portanto, 2/3 vezes 3/4 dá 1/2. 2/3 vezes 3/4 dá 1/2. Então, qual é a regra? A regra, então, é bastante simples. É m sobre n vezes p sobre q é igual a m vezes p sobre n vezes q. A soma de números... a multiplicação de números fracionários é extremamente simples. Multiplica-se o numerador, multiplica-se o denominador, e sempre me surpreende que alguns alunos não consigam fazer isto. É uma coisa simplesmente espantosa. Como é que alguém consegue passar por todo o ensino fundamental e não aprendeu a fazer a multiplicação de números racionais? E vocês têm que saber fazer a multiplicação de números racionais, que é para não confundir. Têm que fazer alguns exercícios destes e têm que saber fazer isto para não confundir com o que vem deste lado. Que o que vem deste lado dá bastante trabalho, que é a soma de frações. Por exemplo, a mesma 2/3 mais 3/4. Ora bem, para eu somar 2/3 com 3/4, tem um longo processo. Eu teria que ir à procura do mínimo múltiplo comum, porque eu vou ter que repartir. Aqui estão 2 unidades partidas por 3, é como se fosse 2 pizzas cortadas em pedaços de 3, e aqui estão 3 pizzas cortadas em pedaços de 4. Ora, os pedaços são de tamanhos diferentes. Se os pedaços fossem do mesmo tamanho, era fácil. Se eu tivesse 2 pedaços de pizza partido por 3 e 3 pedaços de pizza partidos por 3, era só somar
2 mais 3 sobre 3, ou seja, 5 sobre 3. Estas duas frações, se fossem com o mesmo denominador, chamam-se frações semelhantes. E se elas forem semelhantes, é muito fácil somar. É só somar o numerador, somar o denominador e está feito. Certo? Ok. Infelizmente, não é isso que temos. Ok? Vou pagar. Entenderam a ideia? A ideia é, se elas forem semelhantes, isto fica muito fácil. É como quem está a juntar duas pizzas partidas da mesma maneira. Se são partidas da mesma maneira, é só juntar os pedaços, não é? 2 pedaços de um lado, 3 pedaços do outro, dá 5 pedaços de pizza partida por 3, cortada em terços. Então vamos lá colocar aqui como estava originalmente, que é 4 e 3. Ou seja, 2 terços, 2 partido por 3 e 3 partido por 4. Beleza. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que repartir. Tenho que partir esta que aqui está em mais pedaços. Tenho que partir os pedaços em novos pedaços e tenho que fazer o mesmo a esta, de maneira a elas ficarem da mesma maneira. É fácil de ver que o MMC, mínimo múltiplo comum entre 3 e 4, é na verdade 3 vezes 4, portanto é 12. Então vai ser o quê? Eu vou ter que multiplicar, e mais uma vez repito, imitem, o que eu estou a fazer. Então vou partir aqui em quartos, ou seja, cada um dos pedaços que já está partido por 3, cada um dos trocezinhos vou partir em 4. E com quantos fico? Fico com, ora tinha 2, 2 vezes 4, 8. E em baixo, 4 vezes 3, 12. Então, na verdade, o que eu fiz foi, do ponto de vista técnico, deixando esta linguagem das pizzas metafórica de lado, o que eu fiz foi multiplicar em cima e em baixo, porque podemos fazer isso. A fração não se altera se vocês fatiarem quer o numerador, quer o denominador, quer o numerador, quer o denominador da mesma maneira. A proporção é uma proporção. 2 terços é o mesmo que ter 8 dozeavos. E aqui faço a mesma coisa, só que aqui vou multiplicar por 3. Porquê? Porque ela está partida por 4, para atingir 12, basta multiplicar por 3. Então fica 3 vezes 3, 9, e 3 vezes 4, 12. Agora reparem o que é que aconteceu. Estas duas frações são semelhantes. E são semelhantes, podem ser somadas. 8 e 9, 17, 12 avos. Não vão somar os 12 com um com o outro, que é besteira, não é? Vocês têm 7 partido por 12, mais 8 partido por 12, mais 9 partido por 12, portanto vão ficar com 17 partido por 12. Está feito. Isto funciona sempre? Sim. Isto funciona sempre. Esta maneira de fazer funciona sempre. E o que é que na verdade foi feito aqui? Na verdade foi M sobre N mais P sobre Q. O que é que eu fiz? Aqui multipliquei por Q e aqui multipliquei por N. Quando eu multiplico por Q aqui, fica MQ sobre NQ. Certo? Aqui o N, multiplicando esta toda pelo denominador da outra, fica MQ sobre NQ. E quando multiplico aqui por N, fica NP sobre NQ. Ou seja, quando multiplico a primeira pelo denominador da segunda e a segunda pelo denominador da primeira, mantendo a proporção, não estraguei a fração. Reparem que vocês podiam, quem está a ver um pouco mais adiante, podiam aqui cortar o Q e aqui cortar o N e continuavam a ter M por N e N por Q. Agora reparem, esta fração e esta são semelhantes, portanto posso somar os denominadores. Isto é, posso estender o traço de fração e isto fica sobre NQ. Esta regra é bem elegante e é a regra que vou utilizar sempre nas aulas.
Sempre. Não vou entrar nessa coisa do mínimo múltiplo comum. Normalmente dá demasiado trabalho, não compensa. E esta regra é uma regra muito mais útil porque é a regra de soma teórica. Esta regra é a regra de soma teórica da álgebra dos números fracionários. Multiplica-se um pelo denominador do outro e dá duas frações semelhantes e depois basta somar o que deu nos numeradores e o que deu e deixar ficar os denominadores. Que eu fiz aqui, reparem, multipliquei por 4 aqui e multipliquei por 3 aqui. Só mais um exemplo. Ver isto a funcionar mais uma vez. Quer de um lado, quer do outro. Então, vamos arrumar aqui umas frações quaisquer. Por exemplo, 7 quartos mais 2 décimos. 7 partido por 4 mais 2 partido por 10. Se colocarem na máquina de calcular, vão ver que isto dá 1,75, 1,75, 1,95. Vão ver que isto dá 1,95. Na máquina, é exato, 1,95. 1,95 é o resultado desta soma. Na máquina com números decimais. Ora bem, o que fazer aqui? Ora bem, aqui vou ter que multiplicar por 10 e aqui vou ter que multiplicar por 4, certo? Multiplicando por 10 fica 70 40avos. Beleza, não fiz nada, não estraguei, hein? Reparem que não estraguei a fração. 7 quartos é exatamente igual a 70 40avos. Bastava cortarem os zeros. E agora aqui multiplico por 4. Ora, multiplicando por 4, tem que ser em cima e em baixo para não estragar, não alterar a fração. Não alterar mantendo a proporção. Portanto, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 10, 40. Beleza? São semelhantes. Então, 70 40avos, 8 40avos dá 78 40avos. 78 40avos. Quem for na máquina de calcular, há de reparar que isto continua a dar 1,95. Ora bem, 78 40avos. O que é que há agora aqui a fazer? Ora, o que há a fazer é simplificar. E normalmente a simplificação pode demorar um bocadinho, mas não é. Ora, 78 e 40, ambos podem ser divididos por 2. Portanto, 40 a dividir por 2 dá 20. E 78 a dividir por 2 dá quase 80, dá quase 40, 39. 39 sobre 20. E agora, 39 é número primo. Portanto, já não dá para fazer mais nada. 39 é número primo, não dá para fazer mais nada. E, portanto, enganei-me? Não, 39 sobre 20. Portanto, 39 sobre 20 já não tem jeito. Isto dá, se colocarem na máquina de calcular, dá então 1,95. Portanto, nunca se mudou. Isto começou em 1,95, se tivessem colocado na máquina, procurando sempre igualdade, igualdade, chega a 1,95. Era uma questão de, só para quem não confia nesta forma de proceder, utiliza a máquina de calcular e veja que isto funciona. Portanto, este método é o método que vou utilizar, que sempre utilizarei, é o método que eu aconselho a todos vocês utilizarem, que é, na primeira fase ganham muito tempo, porque não precisam de fazer o MMC, aplicam a regra matemática correta para somar frações, só que depois, como não utilizaram o MMC, podem ter a necessidade de simplificar a fração, uma vez que ela não está sob a sua forma irredutível. Cá está. Claro que se isto fosse, em vez de mais, fosse menos, era simplesmente, aqui em vez de mais era menos, e em vez de 70 mais 8, era 70 menos 8. Portanto, a soma e a diferença de números fracionários, se eu colocasse aqui o sinal de menos, esta mesma fórmula continuava verdadeira e era MQ menos MP. Portanto, esta fórmula acomoda, ou seja, encaixa, quer a soma de frações, quer a subtração de frações. Ficou alguma coisa de fora? Devem estar a reparar que ficou, não é? O que é que ficou de fora? Pois bem, o que ficou de fora foi a divisão de frações.
Como se procede para dividir duas frações? Quando eu tiver, por exemplo, 2/3 divisão. Quando eu tiver, por exemplo, 2/3 a dividir por 5/4. Ora bem, 2/3 a dividir por 5/4, o que eu faço é, mantenho o 2/3, que é o numerador, vezes 4/5. A multiplicação pelo inverso resolve o problema. 4/5. Ou seja, 2/3 vezes 5/4 é 2/3 vezes 4/5. Portanto, dividir é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Da mesma maneira que subtrair era a mesma coisa que somar com o oposto. O inverso faz este papel. E claro, e agora, eu normalmente nesta parte costumo sempre contar nas aulas presenciais, costumo sempre contar uma anedota que os alunos ficam a pensar, não sabem se eu estou na gozação, se eu estou gozando com a cara deles, se há de rir, se há de chorar. E então, qual é então a sacada aqui? É vocês transformarem uma divisão numa multiplicação e agora, quando têm uma multiplicação, aplicam a regra da multiplicação. E, portanto, fica 2 vezes 4, 8, 3 vezes 5, 15, e está feito. 2/3 a dividir por 5/4 é 8/15. Se quiserem colocar a regra aqui, m sobre p a dividir por m sobre n a dividir por p sobre q, como este roda, isto é m sobre n vezes q sobre p. Ou seja, mq sobre np. Não há necessidade de estarem a escrever uma regra para a divisão. Não há necessidade de estarem a escrever uma regra para a divisão. Podem simplesmente pensar na divisão, transformá-la numa multiplicação e executar a multiplicação. Então, qual é a anedota que eu costumo contar nas aulas presenciais aqui? A anedota que eu costumo contar nas aulas presenciais aqui é a seguinte. Como é que se mata um elefante roxo? Multiplicação de frações. O nosso elefante roxo. Como é que se mata um elefante roxo? Está aqui. Um elefante roxo que temos que matar esta operação. Temos que matar este elefante roxo. Como é que se mata um elefante roxo? E é óbvio como é que se mata um elefante roxo. Só que ninguém se lembra disso. Mata-se o elefante roxo com um fuzil roxo. Isto é o fuzil roxo. A técnica para matar a multiplicação. Beleza. Então eu depois pergunto. Alguém fica assim com ar. Os alunos ficam assim com ar desconfiado. Então isto está uma aula difícil, estávamos aqui com estas operações, já não entendi metade da aula e agora este cara vem dizer-me que eu mato um elefante roxo com um fuzil roxo. Pois é. Está ruim, não é? Então a seguir pergunto, como é que se mata um elefante cor-de-rosa? Divisão, não é? Isto não é roxo, isto é cor-de-rosa. Isto é outra operação. Como é que se mata um elefante cor-de-rosa? E a resposta é, normalmente, um cara, uma moça que não está a entender muito da aula, disse um valentão qualquer, um desses valentes. A turma tem sempre assim, uns quantos valentes, não tem medo de nada e tal. Gosto desses. E então como é que se mata? E o cara quer dizer e tal, mata-se o elefante cor-de-rosa com um fuzil cor-de-rosa. Não. Isso não é nada eficiente. Como é que você vai matar um elefante cor-de-rosa com um fuzil cor-de-rosa? Não. Você mata um elefante cor-de-rosa da seguinte maneira. Você pega no elefante cor-de-rosa, aperta-lhe o pescoço bem apertado até ele ficar roxo e quando ele estiver roxo, mata-o com o fuzil roxo que tinha matado o outro elefante anteriormente. Aí ficam assim a olhar para mim com ar desconfiado. Pensar assim, onde é que eu me fui meter? Com tanto professor de matemática bom na EAJ, fiquei logo com este. Pois é,
Mas é verdade, aqui é uma situação que a anedota se encaixa bem. Como é que vocês fazem a multiplicação? Com a técnica da multiplicação. Como é que fazem a divisão? Transformam-na numa multiplicação, o elefante cor-de-rosa, apertam-lhe o pescoço até ficar roxo, e quando está roxo aplicam a técnica, matam-no com o fuzil roxo. Não é uma anedota muito popular, até porque as pessoas pensam que eu estou mesmo a gozar com a cara deles. E se calhar estou, mas não é nada de grave. Eu também gozo muito com a cara de mim próprio. Portanto, não é grave. Muito bem, vamos lá então. Vamos lá então. Serve também para descontrair e para levantar um pedaço a tensão das aulas de matemática que tendem a ser aulas difíceis. E é o meu estilo. Então, vimos as 4 operações que vamos executar dentro deste conjunto de números racionais. E então, como prometido, conceito da razão e o conceito de proporção, regra do 3 e percentual. Muito bem. E fecharemos por aqui, que o vídeo já está a ficar longo. Portanto, vamos fechar então com razão, proporção, regra do 3 e percentual, que é outra forma de razão, neste caso razão centesimal. Então, o que é uma razão? Uma razão é, por exemplo, aquilo que tinha mostrado, que é 5 sétimos. Isto é uma razão. Dentro, razão no sentido de divisão, quociente, um rácio. Dentro da vossa turma há 5 rapazes por cada 7 pessoas. Se houver 10 rapazes, é 10 rapazes por 14 pessoas. Isso gera uma proporção. 5 sobre 7, que é uma razão, uma observação, a pessoa vai e vê, não é? Um rebanho de ovelhas. 2 em cada 100 são ovelhas negras, é um rebanho de ovelhas brancas. E inclusive na Bíblia, há uma passagem muito engraçada, que eu agora teria que ir ver à internet. Que é Adão, ele tem que servir o sogro, e com todas as ovelhas que nascem com uma determinada pelagem, umas manchas, são dele. E ele percebe que há uma razão dentro daquele rebanho, e a Bíblia tem essa razão. Está lá na Bíblia essa razão. Eu não me lembro se era... E Deus faz um milagre... Estou a falar do que não sei porque eu entendo pouco de Bíblia. Vocês, certamente, alguns de vocês entendem muito mais do que eu. E têm que ver a história. A história tem lá uma razão. Há lá uma razão, é a quantidade de ovelhas manchadas que nascem naquele rebanho. A raça ainda continua a existir e a proporção, ou melhor, a razão bíblica ainda é verdadeira hoje. Vocês verão com o professor de Biologia, com os professores de Biologia, creio que no 3º ano, quando falam de genética, qual é a razão de ser científica pela qual, apesar das ovelhas não terem necessariamente aquele padrão, os pais, as crias seguirem aquela proporção. É o mesmo que os olhos azuis e olhos verdes. Ambos os pais podem ter olhos castanhos, aliás, castanhos e verdes. Ambos os pais podem ter olhos castanhos. Ok, mas vejam, isto é uma razão. No caso dos pais de olhos castanhos que geram filhos de olhos verdes, a razão é 1/4. 1 em cada 4 filhos de pais de olhos castanhos que geram filhos de homens de olhos verdes, tendencialmente 1 em cada 4 tem olhos verdes também, e 3 em cada 4 têm olhos castanhos. Vocês vão ver isto no 3º ano, creio eu, de Biologia. É até muito bom, muito divertido. É pena que vocês no 3º ano normalmente não aprendam muito. Sejam muito ocupados com outras coisas, com o Enem, com muita viadagem normalmente, e aprendam menos do que deviam. Mas esta proporção, esta razão, aliás, podemos pensar em termos de uma proporção. 5 sétimos é igual a 10 14avos. Façam as contas, simplifiquem a fração. Mas também é igual a 50 70avos. Isto está a gerar uma proporção. Todos estes números fazem parte da mesma proporção. Do ponto de vista dos números racionais, eles são mesmo iguais. 5 sétimos é igual a 10 14avos, é igual a 50 70avos. Se vocês fossem representar na reta numérica,
0 e 1, iam ver que ficavam todos no mesmo lugar. 5 sétimos ficava aqui, mas 10, 14 avos também ficava aqui, 50, 70 avos também ficava aqui. São todos o mesmo número, são todos o mesmo número racional, portanto trata-se de uma proporção. Para que é que serve a proporção? A proporção serve, por exemplo, para se eu vos disser que a vossa turma tem 15 rapazes, se esta proporção é válida, 5 está para 7 e há 15 rapazes, há de ter X total de alunos. Portanto, fica a seguinte proporção. 5 sétimos igual a 15x. Como é que vocês fazem, transformam isto de uma maneira mais visual, chamada regra do 3? Esta proporção traduz em 5 está para 7, 5 rapazes para 7 alunos, tal como 15 está para x. E agora multiplicam este por este e este por este, que é a forma de verificar igualdade. 5 vezes x dá 5x, 15 vezes 7 dá 70, 105. E agora fica x igual a 105 sobre 5, ou seja, 21. Então, se isto for verdade, x é igual a 21. 5 sétimos é igual a 15 sobre 21. Se verificarem, vão ver na máquina de calcular que é exatamente a mesma coisa. 5 sétimos é igual a 15 sobre 21. Da regra do 3, na verdade, é uma igualdade de frações. A regra do 3, quando vocês têm A está para B, assim como C está para D, regra do 3, este está para aquele. Na verdade, o que vocês estão a dizer é que o A sobre B é igual ao C sobre D. Quando é que duas frações são iguais? Duas frações são iguais se e só se AD for igual a BC. Na verdade, a regra do 3 é pura e simplesmente números fracionários, igualdade de duas razões ou igualdade de dois números fracionários que geram uma mesma proporção. Beleza. Então o que é o percentual? O percentual é uma razão centesimal. Se eu disser que na vossa turma há 71% de rapazes, na vossa turma há 71% de rapazes. Na verdade, 71,4, não sei o quê, como tínhamos visto há bocado. Se 71% são rapazes, eu estou a dizer que a vossa turma é 71 por 100. 71 por 100. Então, sabendo que a vossa turma tem 71% de rapazes e sabendo que os rapazes são 15, quantas alunos tem a turma? E agora, 71 sobre 100 é igual a 15 e não sabem a quantidade total da turma. Então fica 71x igual a 15 vezes 100. Ou seja, 71x igual a 1500, x igual a 1500 sobre 71, e vão ver que isto dá aproximadamente 21 rapazes. A não ser que eu me tenha enganado nestas contas, espero que não. Mas é a mesma coisa, quando diz que na turma está 71% de rapazes, já vos permite aplicar a regra do 3. Agora é uma regra do 3, sem esquecer que 71% é, na verdade, 71 sobre 100, o que é a mesma coisa, 0,71. É um percentual, é, na verdade, exatamente um número fracionário, é uma razão, e, portanto, pode ser aplicada a regra do 3. Vocês vão aprender, ou já aprenderam, provavelmente, a fazer isto mais rápido, não é? 71% dos rapazes, vocês têm que multiplicar os rapazes por 71% e dá o total... editando, 71% do total é que é igual ao total do número de rapazes, não é? 71%
do total é igual ao número de rapazes. 71% de alguma coisa. Quando queremos aplicar um percentual de alguma coisa, só temos que multiplicar o percentual por essa coisa, não é? Então fica 71 sobre 100, x igual a 15. Como isto está a multiplicar, passa a dividir. Ou seja, x igual a 15 a dividir por 71 sobre 100. Ora bem, isto é o mesmo que ter 15 sobre 1. Isto aqui é uma divisão de frações. Ou seja, x igual a 15 sobre 1 vezes 100 sobre 71. Portanto, x é igual a 1500, 15 vezes 100, sobre 71. E já sabemos que dá 21. Ok? Portanto, 71% de alguma coisa, que é o número, o número total de pessoas, os rapazes são 71%. Então, 71% das pessoas dá 15. Dos alunos, aliás, dá 15. E veem que funciona lindamente. Tipicamente, 10%, vocês querem fazer uma... Podem-vos dizer, por exemplo, num determinado suco há 10% de açúcar. Bom, têm que pegar na quantidade de suco, pesam o suco, imaginem que o suco dá 200 gramas. Tem um copo de suco. Um copo de suco, quanto açúcar tem? Se tem 10%, pegam em 10% vezes 300. Há uma proporção, 10% de 300, que é a quantidade de suco no copo, igual 10% é 10 sobre 100, vezes 300. Aqui é o mesmo que ter 300 sobre 1, fica 10 vezes 300, 100 vezes 1, ou seja, 3000 sobre 100, dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10, 30. Fácil, não é? 10% de 300 é 10% de 300 vezes 300. Dá 30, não é? 1/10. Porque 10% também pode ser visto como 1/10. Ora, 1/10 de 300 é 30. Então há 30 gramas de açúcar num copo de suco de 300 ml, de 300 gramas. 300 ml, acho que o ml é muito parecido com a grama. É mesmo parecido com a grama, depende. Tendo açúcar não é exatamente, mas se for água é. 300 gramas de suco, 10% deu 30 gramas de açúcar. E, portanto, isto era a revisão que eu vos queria fazer da proporção, a regra do 3 e do percentual. Isto é para fazer, é não perderem, durante todo o ensino médio, durante estes 3 anos, sobretudo os alunos que não sabem bem fazer percentuais e que não sabem bem fazer a regra do 3, não percam uma oportunidade de fazer percentuais e de fazer regra do 3. Se vocês acabarem o ensino médio muito versáteis e com muita potência a fazer percentuais e regra do 3, não estou a dizer que se vão dar bem na vida porque é preciso mais, é preciso também alguma sorte, mas vão bem equipados se no ensino médio, na matemática, aprenderem pelo menos a trabalhar muito bem com percentuais e com a regra do 3. É o conselho que eu vos dou e depois é preciso dizer outras coisas, mas aí cada um de vocês é que tem que tratar da vossa própria vida. Eu apenas vos posso dar este conselho, que é um conselho bom, e estou a vendê-lo, porque é bom. Normalmente costuma-se brincar e dizer que se os meus conselhos fossem bons, eu não os dava, vendia-vos, mas estou efetivamente a vendê-los. Eu estou-vos efetivamente a vender o meu conhecimento e sobre este assunto garanto-vos que se acabarem o ensino médio a trabalhar bem percentuais e a trabalhar bem regra do 3, proporções, não é? Na verdade, frações está aqui por trás, vocês têm uma grande vantagem competitiva e a vida fica um pouco mais fácil, um pouco menos dura, se vocês levarem estas duas ferramentas. Fiquem bem, não se preocupem muito com o coronavírus, ele não vos diz muito respeito a vocês. Mantenham-se em isolamento, cumpram as regras do jogo, sejam felizes, estudem matemática.